Olá, eu sou Christian Costa, jornalista da Revista Oeste, e eu estou em Paulínia, no interior de São Paulo, para entrevistar Débora Rodrigues, que ficou muito conhecida no Brasil inteiro como Débora do Batom. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em razão do 8 de janeiro e atualmente cumpre regime domiciliar. Dona Débora, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre o 8 de janeiro em si. Por que a senhora decidiu ir para a manifestação e como foi aquele dia? Christian, boa tarde. Eu sou Débora do Batom, hoje conhecida, né? Débora Rodrigues, eu tenho 40 anos de idade. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de poder, pela primeira vez, me pronunciar, me falar sobre o 8 de janeiro, e agradeço a oportunidade. E no 8 de janeiro, quando eu fiquei sabendo que haveria a excursão para lá, pelas redes sociais, eu soube que seria uma manifestação. Não conheço ninguém que tenha organizado, porque foi algo muito orgânico e pela internet. Então, assim, as pessoas seguiam umas às outras, mas não necessariamente se conheciam a vida de uma outra. E eu peguei um ônibus lá em frente ao Largo do Rosário, em Campinas. Saímos na sexta-feira e o ônibus não estava cheio. E eu cheguei lá em Brasília no sábado, por volta das 13 horas. E assim, a minha primeira impressão, tudo tranquilo, não havia nada de anormal, nada de diferente que eu tenha visto nos outros QGs. Eu conversei com algumas pessoas, fiz algumas amizades. No sábado, como eu sou adventista, eu participei de vários cultos lá, faziam rodinhas, círculos de orações, e eu participei de bastante cultos lá. E assim se deu o nosso sábado, porque realmente não tinha uma programação, não tinha uma liderança, e assim, todo mundo ficava meio confuso por não ter uma liderança. Eu lembro que as pautas se dividiam entre falar sobre o processo eleitoral. Da minha parte, das pessoas do meu círculo de amizade, era sobre o processo eleitoral, que realmente nós queríamos esclarecimentos sobre que a justiça, que o governo pudesse esclarecer. E naquele dia viralizou uma foto, um registro da senhora em cima da Estátua da Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo, na qual a senhora escreve uma frase com batom, que é "perder o mané". Gostaria que a senhora dissesse por que a senhora decidiu subir na estátua e escrever aquela frase e em quais circunstâncias isso ocorreu. Eu lembro que eu estava perto da estátua e eu pedi para uma mulher tirar foto minha, ela tirou, e aí continuei ali. Passou uma bandeira do Brasil, acho que nesse momento, maior, mas aí eu lembro que eu estava do lado da estátua, um homem chegou perto de mim, um homem alto, meio calvo. Eu lembro assim mais ou menos da feição dele, e ele falou para mim: "Moça, você tem batom?" Aí eu falei: "Não tenho, moço." E continuei olhando no meu celular e conversando com as pessoas. Não tinha alvoroço até nesse momento, naquela parte lá da Praça dos Três Poderes. Eu não sei como estava lá dentro, não tinha visto nada ainda. E depois ele apareceu, uns minutos depois, com um batom. E ele falou assim, acho que ofereceu para algumas mulheres, se eu não me engano. E aí ele foi e começou a escrever. Só que ele estava com um batom, e estava tentando tirar o líquido e passar. E aí ele era alto, né? Ele começou a fazer o P. E aí ele falou: "Vou escrever perder o mané." E aí, eu lá filmando várias coisas, e assim, não estava prestando atenção nele. E aí ele falou: "Nossa, não está saindo. Ô moça, eu tenho a letra muito feia, será que você não pode escrever para mim?" E aí eu falei: "Ah, posso." E aí ele me ajudou a subir, não é muito alta a estátua. E aí eu continuei a escrita. Eu lembro que até escorreu um pouco da tinta, e eu passei o dedo assim, a perninha do R desceu, e eu peguei o resto da tinta e passei no rosto. E depois de uns minutinhos que isso aconteceu, Christian, eu parei e pensei: puxa, não devia ter feito isso. Veio aquele sentimento de arrependimento na hora. Depois eu vi que as coisas foram tomando outro rumo, porque eu percebi que haviam pessoas dentro dos prédios mesmo, e quebrando vidraças. Aí eu olhei assim, meio confusa, e eu percebi que tinham todas as classificações de polícia. Eu não sei o nome delas todas, mas tinha a cavalaria, tinha canil, tinha, acho que rota, que é uma que usa a farda mais preta,
Então, assim, tinha uma camuflada de cinza, que eu esqueci o nome, tinha vários deles, assim, e eu percebi que eles estavam fazendo esse cerco. Aí, eu lembro de alguém gritar no fundo, falar, mulheres, ficam na frente, eles não vão bater nas mulheres. E eu lembro que eu peguei uma senhorinha no braço e a gente ficou com o braço entrelaçado e ficamos na frente da parte dos cavalos. E eu lembro desse momento porque os cavaleiros, assim, ficaram na frente e eles receberam um comando de passar por cima da gente. Mas eu lembro que alguns deles estavam resistindo, porque sabia que ia machucar muitas senhorinhas. Tinha bastante senhorinhas dessa parte ainda. E eu me recordo de ter essa senhorinha perto de mim, e ela estava com a Bíblia na mão, e ela falou assim, não, filha, nós não vamos sair. E ali eu percebi que o caldo foi entornando. Aí eu percebi que teve um dos líderes dos policiais que falaram, que deram ordem para avançar. E aí as mulheres não saíram de lá, a gente orou um Pai Nosso nesse momento. E aí um dos comandantes falou assim, senhoras, se vocês não saírem daqui em 3 minutos, e olhou para o relógio, nós vamos passar por cima. E eu lembro dessa parte porque eu fiquei desesperada com a senhorinha e eu falei assim, ai, desculpa. E eu falei, tira ela daqui, gente. E aí tinha um homem fortinho, pegou ela no colo, praticamente pegou ela no colo e levou ela lá mais para a saída do fundo. E nesse momento a gente foi se afastando, ele contou assim 50 segundos. Aí a gente foi se afastando, sabe? E ai, desculpa. E passou alguns minutos. Eu lembro que começou bastante tiro de borracha e bastante fumaça. Eu tive alergia à fumaça, começou a arder muito o olho. E eu lembro que eu tinha um paninho na minha mochila. Aí, esse paninho, eu tinha uma pessoa lá com vinagre, eu joguei vinagre. Então, vinham pessoas de lá de dentro dos prédios e falavam assim, eu não tô enxergando nada. Então, eu tacava o paninho assim no rosto deles para tentar aliviar o ardor, né? E nesse momento, as pessoas foram se afastando, eu também. E aí a gente foi saindo para a parte da avenida, que fica do lado. E aí, nesse momento, eu também fui alvejada com tiros de borracha. E fomos saindo aos poucos, esvaziando. E aí já foi caindo a noite, foi anoitecendo. E aí eu encontrei uns rapazes que estavam lá no QG e eles falaram, Débora, onde você estava? Eu falei, eu estava aqui na praça. E aí eles falaram, vamos juntos, vamos voltar para pegar nossas coisas e ir embora, porque tudo saiu do controle. Eu lembro que eles estavam bem decepcionados também, muita gente chorando. Então, assim, aí nesse momento a gente ficou pedindo Uber, um deles ainda tinha bateria no celular, pedimos o Uber e fomos para o QG. Chegamos no QG, estava cercado de policiais já, estava o perímetro todo cercado. E aí a gente foi chegando perto, só que o Uber falou, eu posso deixar vocês até aqui, eu não posso me aproximar mais. Entramos e logo assim, em seguida, o cerco fechou mesmo e todo mundo que passava por aquele cerco era detido. E a gente ficou desesperada, porque eles também não sabiam o que fazer. E muita gente chorando, porque tinham parentes que estavam perdidos. Gente, eu não acho minha irmã, gente, eu não acho minha mãe. E assim, muitas dessas situações. Eu tremia muito. E aos poucos, assim, eu fui tentando me acalmar, só que como eu estava sozinha, o celular estava sem bateria. E aí eu peguei e conectei o carregador portátil de alguém que me ofereceu lá. E aí eu consegui falar com os meus familiares, estavam todos desesperados, porque até então eu não tinha noção da repercussão a nível nacional, como estava. Eu lembro que quando quase amanhecendo o dia, por volta de umas 5:30 da manhã, eu lembro que me deu um estalo, eu falei, eu vou dar um jeito de ir embora agora. Eu peguei minha mochila e aí eu pedi um Uber, só que o Uber não estava aceitando a corrida. Aí eu lembro que eu atravessei assim e tinha um espaço lá que não tinha policial. E aí
Eu acho que estavam trocando de turno, eu não sei o que aconteceu naquele dia ao certo. E aí eu lembro que tinha um carro parado bem na rua paralela, assim, ao QG, e que estava procurando o passageiro. Ele falou fulano de tal e fulano não aparecia. Eu até falei também, mas tentei achar essa pessoa, não achei, entrei no Uber, eu falei, moço, me leva para Luisiânia, aí já que você não encontra seu passageiro. Ele falou, vamos embora. E aí eu entrei no Uber e eu lembro exatamente dessa cena, porque ficou marcado muitas vezes na minha cabeça. Eu lembro dos ônibus chegando, que iam pegar as pessoas que estavam lá e levar para o barracão, onde ficariam lá, e acho que praticamente todos foram detidos naquele mesmo dia. E eu entrei, fechei a porta e eu cruzei com os ônibus. E eu lembro de, como estava devagar o carro, eu falei para um soldado, um tenente, estava escrito tenente no uniforme dele. E eu falei, moço, esses ônibus estão levando essas pessoas aonde? E aí ele falou assim, estão levando para um lugar seguro, vai moça, vai embora. E aí eu estranhei, eu falei, como assim, tá levando essas pessoas todas de uma só vez? Eu achei aquilo muito estranho. E aí o Uber foi até Luisiânia. Eu me lembro que eu cheguei na rodoviária de Luisiânia e eu tentei pegar um ônibus direto para São Paulo, não tinha, só tinha no outro dia. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu fiquei lá, aí a moça falou que ia ter um ônibus para Goiânia e de Goiânia eu poderia pegar outro. E aí, chegando em Goiânia, eu dei sorte de em menos de meia hora ia sair um ônibus para Campinas direto. E minha irmã estava me esperando na rodoviária, eu liguei para ela no caminho. E eu cheguei em casa, assim, eu lembro que eu chorei muito, porque eu entendi o que tinha acontecido, entendi que muitas pessoas já estavam presas. E eu lembro de ter visto o chinelo dos meus filhos na porta de casa. E aí eu falei assim para minha mãe. Eu falei, mãe, foi por eles que eu estava lá. Eu queria um Brasil melhor para os meus filhos. Foi por eles que eu estava lá, mãe. Eu não queria fazer nada de errado. E eu não tive coragem de falar para minha mãe o que eu tinha feito da pichação da escrita lá na estátua. Porque já tinha me dado conta que era errado. E me arrependi automaticamente. Só que aquele momento que eu cheguei em casa, eu desabei. Eu não conseguia parar de tremer. E eu falei, mãe, me perdoa, eu não queria trazer preocupação para você. E aí minha mãe ficou preocupada, falou, filha, o que você fez? O que aconteceu? Eu falei, não mãe, nada, fica tranquila. Eu me recordo que quando eu estava indo do ônibus de Goiânia para Campinas, a minha irmã Cláudia, ela tinha mandado uma foto, que foi a que viralizou. Ela falou, Débora, tá em todas as redes sociais essa foto. E o que aconteceu? Explica para mim. Aí eu falei, quando eu chegar aí eu te explico. Aí E a senhora chegou a ser procurada pelo jornal para falar sobre essa foto ou algo assim? em janeiro não, eu fiquei assim muitos dias sob pressão porque eu achava que a qualquer momento aconteceria a minha prisão. E muitas pessoas falavam para mim, Débora, foge, vai para outro lugar, vai para outra cidade, tenta sair do país. E eu falava, não, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu sabia que era algo errado, um ato de vandalismo, pelo qual me arrependi muito. Então eu imaginei, bom, se eu ficar, na pior das hipóteses, presos, vai ser uma prisão rápida de 1 mês, 2 meses, talvez. Tempos depois do 8 de janeiro, a senhora acabou presa numa operação da Polícia Federal, numa fase da Lesa Pátria, que é essa operação, e passou um tempo também na cadeia. Como é que foi esse período e também como foi a prisão da senhora? Eu lembro da Operação Lesa Pátria e muitas buscas e apreensões. Eu lembro que chegou o mês de março, eu recebi uma ligação de uma jornalista e ela falou, Débora, você pichou a estátua, eu quero falar com você sobre isso. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus, tá todo mundo já sabendo disso. Eu lembro que eu desliguei o telefone. E aí eu lembro que no dia 17 de março de 2023 aconteceu a minha prisão aqui. Foi 10 para 6 da manhã. Eu escutei o barulho de batendo no portão, mas era um barulho muito forte, parecia que ia arrebentar o portão. E aí eu assustei, levantei assim, eu falei, Tinho, o que é isso? Eu chamo meu marido de Tinho. Aí ele falou, e amor, eu acho que é a polícia. Aí eu ouvi gritar, Débora Rodrigues, abre o portão. Aí eu corri pro banheiro, assim,
instintivamente. E aí eu peguei o celular e eu liguei para a advogada que eu havia conversado com ela, caso isso acontecesse. E aí, naturalmente, ela não atendeu porque era muito cedo. E aí eu lembro que a equipe de policiais entraram em casa e era um delegado, eu não me recordo o nome dele, mas 2 homens e uma polícia feminina. Eles entraram e falaram, se apresentaram, só que eles falaram, eu vou precisar de uma testemunha. E aí foram na minha vizinha, na casa da Maiara, e trouxeram ela e o marido para acompanhar todo o processo. E aí eles vieram e começaram a revirar quartos e perguntaram se havia armas e drogas. Eu falei, não. E eles começaram a revirar, eu não sei procurando o quê. E reviraram a casa toda. E eu estava no banheiro, né, como eu disse. Eu lembro que na hora que o delegado entrou, ele bateu bem forte na porta do banheiro e ele falou, Débora, sai agora, porque senão a gente vai ter que arrombar a porta do banheiro. E eu estava tremendo lá e eu estava com um pijama, né, curto, e eu estava sem jeito de sair. Ele falou, eu falei, moça, eu tô com pijama. E ele falou, sai do jeito que você tá. Aí eu saí e tinha uma coberta aqui no sofá, ele jogou assim para que eu me cobrisse. E o Caio, ele tava com a blusinha do uniforme, que é meu filho maior. E o Rafinha tava dormindo ainda na cama. Aí meu marido foi lá, pegou o Rafinha, e eles acordaram assim e abriram o olho, meio confusos. Eles falaram, mamãe, o que tá acontecendo? Aí eu falei, nada não, filho, calma, fica calmo. E aí a gente ficou aqui na sala, nós 4, e eles revistando a casa junto com a minha vizinha. E aí, assim, a gente esperou todos os trâmites, né? E a gente ficou assim sentada, aguardando. Eu e meu marido e a polícia feminina ficou em pé. E aí eles perguntaram do meu celular, eu entreguei, eu desbloqueei e entreguei. Pediram o celular do meu marido também, as crianças não tinham. E aí eles levaram, colocaram num plástico e pediram para eu assinar. E aí eu lembro que a advogada havia orientado que eu assinava se eu quisesse. Então eu falei, eu não vou assinar. Aí ele falou, então a testemunha assina. Aí a minha vizinha assinou. E aí no final de tudo ele falou assim, Débora, é busca e apreensão e é um mandado de prisão também. Aí eu fiquei muito nervosa, não houve resistência, só que eu não sabia o que fazer na hora. Meu marido olhava assim para mim, sem reação, impotente também. E eu só conseguia olhar para as crianças. Aí a minha vizinha falou assim, calma, Dé, eu vou cuidar das crianças. Desculpa. E aí, eu me despedi do Rafinha, eu dei um beijinho nele. E ele falou, mamãe, onde você vai? Aí eu falei, a mamãe vai ali conversar com o policial, só que depois a mamãe volta. E aí ele deitou de novo no colo da minha vizinha e ela levou ele. E o Caio, eu lembro que eu ajoelhei na sala, eu abracei ele e falei, filho, a mamãe vai conversar lá com o policial e a mamãe volta, tá bom? E ele falou, tá bom. Não entendia direito, mas estava com um olhar bem assustado. E aí eu lembro que a policial entrou comigo, eu troquei de roupa e ela falou, não coloca tênis, coloca chinelo mesmo. Eu falei, tá bom. Aí a calça tinha um cinto, ela falou, tira o cinto. E aí eu coloquei a roupa e aí eles me levaram até a viatura e eles falaram que ia ter que algemar. Aí me algemaram e me colocaram na parte de trás da viatura. E de longe eu via o meu marido. E aí eu fui levada, nesse momento, até a delegacia da Polícia Federal em Campinas. Ai. Mas aí, a prisão, eu fiquei lá em um quadradinho de 1 por 1, esperando o delegado me chamar. O delegado me chamou e lá eu prestei o primeiro depoimento. E como foi esse período lá na cadeia? Na cadeia. Depois de um tempo, eu fui da Polícia Federal transferida para unidade de Paulínia. E eu fiquei 3 dias
até a audiência de custódia. E na audiência de custódia, minha advogada não estava presente, porque a audiência foi convocada de última hora, assim, foi tudo muito rápido. E ela falou que era algo muito atípico, que geralmente as audiências de custódia não são assim. E aí eu lembro que eu não conseguia comer nem beber nada. Eu estava muito, muito nervosa. O primeiro contato que eu tive com uma cela assim mesmo foi aqui em Paulínia. E eu lembro que o odor é algo que eu nunca vou esquecer. A falta de higiene do local, eu lembro que tinha muitas bitucas de cigarro jogadas no chão, um odor de fezes e urina e tudo que você imaginar. Então, assim, eu não conseguia descansar, nem dormir, nem comer, nem beber água. E eu lembro que o policial chegou em mim e falou: Débora, você vai ser transferida para a penitenciária de segurança máxima de Mogi Guaçu. E eu fui para Mogi Guaçu, fiquei uma semana lá. Eu lembro de algumas situações que eu não conseguia dormir, então a minha posição preferida, como começou a me dar dor de estômago, tudo, era ajoelhada ao lado da cama, e eu fiquei assim por horas até adormecer ajoelhada mesmo. E eu lembro que na parede dessa cadeia era bastante suja de fezes, de sangue, e era uma situação horrível mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fiz todo o procedimento de entrada mesmo, que ficar em posições constrangedoras para a agente penitenciária analisar se eu estava escondendo algo. Então, são situações que eu simplesmente quero esquecer. E eu lembro que eu estava nos meus dias da menstruação e foi o máximo de constrangimento que uma mulher pode passar. E eu lembro que a policial que estava comigo, ela teve bastante empatia, a que me levou da cadeia de Paulínia até a cadeia de Mogi Guaçu. E ela falou: olha, Débora, fica tranquila porque você vai ficar pouco tempo, viu? Não tem nada que vá fazer você ficar muito tempo, porque foi só escrita, fica tranquila. Ela tentou me acalmar. E eu lembro que o kit de higiene que me entregaram estava todo cheio de urina e eu não conseguia me cobrir com ele à noite, porque ele estava todo molhado e eu achei que era alguma goteira. Eu lembro de pressionar assim, e aí eu percebi que era urina. E aí eu fiquei uns dias passando frio, não conseguia comer a comida da cadeia. Mas eu lembro que eu pedi uma Bíblia para minha mãe e a minha irmã levou. Eu lia bastante. A cela não tinha luz e eu fiquei sozinha, né? Então eu lia pela fresta de luz que entrava, pela boqueta. Na porta tem uma boqueta, que é um espacinho assim para passar a alimentação. E ali eu só conseguia pensar nos meus filhos, no quanto eles estariam assustados. E foi um momento muito difícil, porque eu não tinha contato nenhum com a minha família. Tava em trâmite os papéis para visita, então eu não sabia de nada como estava o andamento. Ai, desculpa. Passado alguns dias, eu recebi um recado. Uma agente chegou em mim e falou: Débora, você tem uma entrevista para você possivelmente ir para Rio Claro. Eu falei: por que eu vou ser transferida? Eu falei: moça, eu não quero, porque aqui eu acho que é mais perto da minha família. E eu fiquei em desespero. Aí ela falou: vai lá nessa entrevista e ouve o que ela tem a dizer. E aí a agente penitenciária, pela tela do computador, ela falou, fez algumas perguntas, e ela falou: Débora, eu acho que vai ser bom para você vir ser transferida aqui para o CR, que é o Centro de Ressocialização, que é uma cadeia menor. Nesse CR de Rio Claro, comporta, em média, 130 pessoas, mais ou menos. E aí,
E eu falei: "Nossa, mas eu não quero, porque a minha família, vai ficar mais difícil para eles". Ela falou: "Débora, é a mesma distância, fica tranquila". Aí eu lembro que nesse dia eu tive um atendimento com a advogada, e ela falou: "Não, não, você não pode ir para lá". Aí eu falei: "Mas está todo mundo falando que vai ser melhor se eu for para lá tem trabalho", eu falei. Aí ela falou assim: "Você que sabe", a advogada falou. E aí eu fui para lá, fui transferida, eu lembro que nessa transferência me algemaram o pé e a mão, e eu me senti um bicho pela primeira vez, e uma criminosa de alto escalão. E cheguei em Rio Claro, fizeram toda a revista de novo, e os agentes penitenciários, alguns eram cordiais e outros faziam questão de humilhar um pouco mais. Eu lembro que eu cheguei lá e eu chorei muito. E as outras presas queriam saber por que eu estava lá. E aí eu fui orientada a, nesse primeiro momento, não falar qual era o meu crime, porque eu tinha medo, da reação delas. Eh, eu lembro que depois de 20 dias eu tive a primeira visita. Foi bem difícil ver meus filhos naquele ambiente, mas eu estava doente de saudade deles. E eu lembro que quando eles entraram, eu ajoelhei a Deus no pátio, agradecendo. Eles choraram muito, muito mesmo. E fizeram muitas perguntas nesse dia. Mamãe, por que você está aqui? Mamãe, mas você, o que você fez? Você é criminosa? E eu tentava explicar com palavras simples para eles que não, a mamãe não era uma criminosa. A mamãe estava em uma manifestação. Uma manifestação política que a mamãe não era uma criminosa, mas que logo a mamãe ia ser solta para cuidar deles. E eles choraram muito essa visita, foi bem difícil. Foram quantos dias? Foi mais de um ano? Foram 2 anos e 11 dias. Eu fiquei em Rio Claro a maior parte do tempo. E graças a Deus, Deus é tão bom que proporcionou um trabalho. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas a cada 3 dias trabalhados, reduz um dia da pena. Então, essa esperança era algo que eu me apegava, sabe? Ai, Senhor, eu vou trabalhar, porque a cada dia trabalhado, apesar de eu não saber qual que era a minha pena, era um dia a menos naquele lugar. E era um dia mais perto de ver meus filhos. A gente se apega com cada pequena esperança. Eu lembro que o primeiro ano teve indulto e saída de presos. Eu lembro de pessoas que estavam presas por tráfico, por quilos de droga e receberam o indulto. E assim, eu falava, gente, mas como que pode acontecer isso? Porque as pessoas estão presas por tentativa de homicídio, por homicídio, e estão tendo indulto e eu não vou ter, eu não vou poder passar o Natal com os meus filhos. As datas comemorativas sempre judiavam muito. Aniversário de filho, aniversário da mãe. Então, assim, ficar longe e fora de momentos importantes, sabe, da vida deles, era o que me causava muita dor. Depois desse período de pouco mais de 2 anos, a senhora conseguiu um regime domiciliar, certo? Sim. E como foi encontrar a sua família nessa volta para casa e qual é a família que a senhora encontrou? Isso financeiramente falando e psicologicamente também. Quando eu retornei para casa, eu lembro que era à noite, eu fui liberada lá da prisão e meu marido estava aqui e o policial me trouxe e a gente se abraçou no gramado, chorando muito. E quando eu vi meus filhos aqui, minha irmã trouxe, foi um momento muito marcante para mim, para eles. Eles choraram muito e eu pude perceber que parecia que eles estavam aliviados, sabe? Eles me abraçaram e não queriam me largar mais. Eles não se separavam nem um minuto de mim. É uma liberdade parcial, porque eu estou em casa, mas estou perto dos meus filhos, o que traz um alívio. Só que ainda assim, as tantas proibições me
me fazem ainda me sentir presa. Eu não me sinto como uma cidadã brasileira, porque eu não tenho direito de fala, redes sociais proibidas também de mexer, então isso não faz de mim uma pessoa inteira, uma felicidade completa, mas já é um alívio estar com os meus filhos. Eu sinto muita falta de ir aos cultos também. Nesse período de afastamento dos filhos, as crianças tiveram algum problema psicológico? E como ficou a questão financeira da família, já que a senhora era cabeleireira e ficou um tempo também sem trabalhar? Olha, o psicológico dos meus filhos foram altamente afetados. E eu falo que assim, eu não sei até, eu não sei mensurar o quão foi afetados, porque até hoje eu vejo reflexos disso. Cada vez que eles escutam uma sirene de polícia, cada vez que eles sabem que tem uma polícia passando na rua daqui de casa, eles já acham que vem me buscar. O Caio, quando ele ia me visitar, ele não sorria. Caio quer dizer alegre, feliz. Foi por isso que eu escolhi esse nome. E o Caio, ele não sorria. Eu falo que o riso foi tirado dele. A professora uma vez comentou com meu marido que ela tentava distrair ele, falar algumas coisas engraçadas, mas ele tinha um olhar fixo. Ele ficava lá na escola sempre com um olhar fixo. E eles procuraram psicóloga, atenderam eles, e foi uma psicóloga maravilhosa. Ela pôde detectar esse comportamento diferente das crianças, esse isolamento deles. E aos poucos ela foi trabalhando isso, tentando mudar, só que existem algumas coisas, alguns gatilhos que eles possivelmente vão levar para a vida inteira. A questão financeira foi algo que foi bem difícil, porque eu contribuía com a renda de casa. Então, eu ajudava meu marido nas contas e como foi retirada essa renda abruptamente, né? Ele somente com o trabalho dele de pintura, ele é pintor de casas e o salário dele não é alto e ele tinha que parar muitas vezes na semana para levar as crianças no psicólogo. E o médico pediatra falou que a asma deles estava atacada, então seria importante colocar na natação. Então eles tinham natação gratuita aqui da cidade que meu marido levava. Então acabava tendo que interromper o trabalho dele para levar as crianças, o que caía muito o salário dele também. E eu lembro que ele chegava, ele não me contava muitas coisas quando eu estava presa, mas eu lembro que algumas vezes a luz foi cortada, teve algumas situações assim. Só que, graças a Deus, alimento nunca faltou, porque tiveram pessoas com um coração maravilhoso, assim, que deram doações de cesta básica. Então, algumas pessoas chegou a pagar contas de água, de energia. Então, isso foi ajudando bastante. Como eu trabalhava lá dentro da prisão, eu conseguia mandar todo mês para minha irmã para pagar o advogado. Então, eu ficava com essa conta do advogado e o meu marido sustentava a casa com a ajuda de outras pessoas. Então, ele teve que ser bastante humilde para estar reconhecendo essa ajuda, para estar aceitando essa ajuda, porque ela muitas vezes fez a diferença na minha casa de ter ou não arroz e feijão para eles comer. E hoje, com a condenação de 14 anos, como que é a rotina da senhora na sua casa e como tem sido também essa questão financeira? Ela já melhorou um pouco? Como estão sendo as coisas? Olha, a situação financeira, como hoje eu fico com as crianças, né, em tempo integral, eles ganharam uma bolsa de estudo, graças a Deus. Meu marido vai trabalhar, chega tardezinha. Então, ele conseguindo trabalhar de forma mais integral, ele consegue sustentar a família. É apertado, eu não vou mentir para você essa questão. O meu salário faz muita falta aqui, porque, querendo ou não, tinham demandas que ele não se preocupava, era eu que assumia. Então, meu marido está sendo bem guerreiro nessa questão de estar assumindo todas as contas da casa. Agora, o que a senhora espera para o futuro? Para o futuro, a primeira coisa que eu desejo é ter a completa liberdade, mas não só a minha, a liberdade de todos os presos que estão morrendo, exilados. Desculpa. É muito difícil porque quando se está preso, você não se tem uma voz. E hoje, podendo falar um pouco através de mim, pelos presos, e eu sinto que eu represento um pouquinho eles, eu queria muito que fosse considerada dosimetria
para que as pessoas pudessem começar a recomeçar, porque a vida não será restaurada de uma hora para outra. Que todas as pessoas que estão impedindo essa dosimetria de acontecer, que repensem em questão dos presos, porque nós não somos pauta política, somos pessoas que estão sofrendo, que a vida foram destruídas, e a gente depende, de repente, quando tudo estiver melhor, voltar a estudar, que é o meu desejo. Eu pretendo fazer biomedicina, voltar a trabalhar, de repente mudar o meu ramo de trabalho, mas assim, eu pretendo ter o mínimo de dignidade possível, sabe? E que as pessoas sejam vistas como pessoas de novo, porque hoje em dia eu percebo que tem muito político usando os presos políticos como pauta, mas isso eu não acho nada justo. Eu acho que tem que pensar como pessoas que estão sofrendo e morrendo nas cadeias e exilados. Então, era isso que eu queria para o futuro: liberdade e justiça.